Boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo a participação da Patrícia por ter aceitado esse convite. A gente vai continuar a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Uberaba. E hoje eu vou entrevistar a Patrícia Mello, que é pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Eu queria começar pedindo para você apresentar a sua história, contar para quem nos assiste quem é a Patrícia. Caio, primeiro eu queria te agradecer também. Eu acredito que esses espaços, eles são muito importantes, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está vivendo uma terrível crise sanitária, isso tem prejudicado muito a população e nós como pré-candidatos também, para ir até a ponta, levar as nossas propostas, falar dos nossos projetos, né? Em primeiro lugar, a saúde e a vida das pessoas. Então esses espaços que apresentam propostas e o que a gente pensa para a população, independente de ideologia, tem que ser aplaudido. Porque aí a população vai ver as propostas de cada candidato. Então o que você está fazendo fortalece a democracia e eu acredito que ajuda muito a população de Uberaba. Gostaria de te pedir licença para colocar aqui minha solidariedade, porque hoje nós perdemos um jovem, né, aqui do Triângulo Mineiro, Caio Nárcio, infelizmente com 33 anos, né, ele que é independente de partido, né, ele foi muito importante para essa transição geracional. Você também que é jovem, está vindo aí com propostas bacanas, né, para que a gente possa apresentar para a população. É muito importante saudar aqui, prestar nossa solidariedade à família dele nesse momento tão difícil, né. A gente sabe como é difícil os jovens ocuparem espaço de poder e a questão da transição geracional é uma pauta muito importante para nós. Então fica aí a nossa solidariedade. Falar um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória. Sou Patrícia Mello, nasci num distrito rural que chama Cachoeirinha, né? E quando eu fui ter o meu primeiro emprego, estudar, eu escolhi a cidade de Uberaba para morar. Eu acho que mais do que você nascer em um lugar, você escolher essa cidade, sabe? Que foi onde eu tive o meu primeiro emprego. Trabalhei na Uniub, né, na Universidade de Uberaba. Foi aonde eu também comecei a minha militância. Eu que venho da SEBS, né, da igreja, sempre militei na área de causas sociais, né, com políticas públicas. Quando a gente está nesses espaços, Caio, você já deve ter passado por isso, quando a gente precisa de alguma coisa para ajudar a sociedade, para a gente poder avançar, né, em políticas, a gente sempre procura, né, uma Câmara ou a Prefeitura. Então sempre militei muito nessa área e foi aí que eu me aproximei da política. Eu falei, vamos usar esse espaço para que realmente ajude a sociedade, né? Então comecei a me interessar, sou do Partido dos Trabalhadores, hoje estou como dirigente nacional do PT e vice-presidente do PT aqui de Minas Gerais. E eu só cheguei nessa posição porque o Partido dos Trabalhadores dá espaço para os jovens, né, para as mulheres. Somos o único partido que tem paridade, né, 50% de homens e de mulheres nas suas direções. Aqui também eu trabalhei com o deputado Adelmo Leão, né, um grande parlamentar, e fiquei com ele por muitos anos. Depois fui para o governo do Fernando Pimentel como secretária executiva dos fóruns regionais, onde a sede é aqui em Uberaba. Eram 17 secretários executivos. Eu era a única jovem, a única mulher, por isso que eu prezo muito por essa participação feminina na política, né? E ficava aqui em Uberaba, que é a cidade polo, porque Uberaba hoje, você sabe muito bem, é a cidade que cuida de outros 26 municípios, né? Nós somos aqui uma cidade muito importante para a região, né? Tem um peso muito grande a cidade de Uberaba. E é com muito orgulho que eu coloco o meu nome como pré-candidata a prefeita. Uma cidade que eu amo tanto, que é aqui em Uberaba, e onde eu tive minha maior votação como candidata a deputada estadual, que em 2018 também eu fui candidata a deputada estadual. Então é isso, coloco meu nome à disposição para que a gente possa construir junto, né, com a população de Uberaba. Muito obrigado por você ter exposto a sua história e as pessoas agora que não te conheciam te conhecem de forma mais efetiva. E eu queria saber de você, dentro de todo esse contexto, você falou que é vice-presidente do diretório estadual do PT. Se alguém dentro da política te inspira, algum político, e você estando fazendo parte da direção de um partido, acredito que tem alguém dentro da linha ideológica que você defende que te inspira hoje. São vários políticos assim que eu tenho admiração, respeito e aprendo muito com eles, né? Mas se fosse para me citar porque senão eu vou ficar aqui com você o dia todo. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu, gente? Caio é muito bom de prosa, a gente estava conversando aqui horrores. Então, mas eu gostaria de fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que hoje não está exercendo mandato, mas até o último, né? A última gestão estava, que é o deputado Adelmo Leão, que eu comecei a trabalhar, né, efetivamente nessa área, já era dos movimentos sociais, mas na política como assessora, fui estagiária dele, foi o deputado Adelmo, aqui pertinho na Major Eustáquio, né,
vinha todos os dias, né, com transporte coletivo, lá, morava em Santa Marta, trabalhava aqui com ele. É uma pessoa que me inspira muito, uma pessoa que sempre cuidou com bastante carinho e afeto da cidade de Uberaba, sempre trouxe muitas benfeitorias para a cidade, né, aqui de Uberaba, principalmente na área da saúde. Ele que é médico tem dado aí sua contribuição, porque a política a gente sabe que não é só ter um mandato, né? Você exerce ela de várias maneiras, né? Sim. Nós somos um ser político, né? Sem dúvidas. Então a Adelmo é uma pessoa que me trouxe para esse caminho da política e eu aprendi muito com ele, sabe? Então se hoje eu estou no espaço que eu estou, se deve muito a ele e a trajetória que eu percorri estando ao lado dele no partido. Entendi. Acredito que dentro desse contexto você trabalhou, né, como assessora dele, você deve saber das pautas de Uberaba, e eu queria saber qual que é a sua opinião sobre os principais problemas de Uberaba. Você que já participou da administração pública com ele, deve ter uma visão, um olhar mais apurado para alguns problemas que você deve ter vivenciado. Sim, né, moro aqui em Uberaba, né, e eu vejo a cidade de Uberaba uma cidade que ela pode se desenvolver muito mais. Eu tenho muitas críticas à atual gestão, principalmente agora nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Não concordo como foi feito, né? Toda essa movimentação. Eu acredito que temos um problema muito grande, viu, Caio? Aqui com testagem, né? A gente tem dados aí que países que saíram melhor nesse momento, né, de crise sanitária foram que investiram em testagem. Acredito que o Uberaba podia sim ter investido, parece que não é uma prioridade, né, aí do governo Piau. A gente viu, né, que algumas entrevistas que eles não consideravam a testagem importante. Eu acredito que devia ter feito uma testagem em massa, uma política, para que aí sim a gente fizesse um planejamento na saúde, olhando qual bairro que era de risco, onde a população que estava ali estava com mais contágio, que a gente pudesse fazer esse estudo e esse planejamento de forma efetiva na cidade, né? Não abrir o comércio da maneira que foi. Nós temos aí a nossa vizinha Uberlândia, a gente está vendo o caos que está em Uberlândia, e infelizmente Uberaba tem passado por isso e está aí avançando o número de contágio, infelizmente o número de óbitos, né? Mas falar antes da pandemia, aqui em Uberaba tem uma política que vem de muitos anos, que é uma política que governa para poucos. Eu acredito que agora a gente tem que fazer uma inversão de prioridade, que todo o sistema público ele funcione para toda Uberaba. Veja, no governo Anderson Adalto, que é uma pessoa assim que eu admiro também, a gente estava aí, no governo federal e estadual, trouxemos mais de 23 mil casas populares, unidades para Uberaba. Mas aí nós não conseguimos avançar no governo Piau com essas políticas públicas. Você sabe muito bem que tem bairros periféricos aqui que falta escola, que falta lazer, né? Que falta, inclusive, UBS. Então a gente tem que continuar fazendo essas políticas públicas. Uberaba é uma cidade muito rica. Eu acredito que a gente pode sim governar para todo Uberaba, principalmente para a periferia, para onde precisa de políticas públicas mais eficientes, né? Onde a desigualdade é mais alta aqui na cidade. Isso vai muito de encontro com o que eu vou te perguntar. O Piau conseguiu fazer uma gestão, agora ele vai para o seu final do segundo mandato. E eu queria que você avaliasse a gestão dele, os pontos positivos e negativos que você acha que acredita que aconteceram. Dentro do que você falou, você já colocou algumas críticas, pontos, né? Mas de forma mais abrangente, onde você acha que ele acertou e onde que ele errou, e que numa próxima gestão, caso você se viesse a prefeito de Uberaba, vai dar um direcionamento diferente. Olha, Caio, eu vou lidar aqui, tenho falado muito isso nas entrevistas por onde eu tenho passado, que depois desse período que a gente está vivendo, essa crise, não só Uberaba, mas todos os municípios, né, aqui de Minas e também de todo o nosso país e o mundo vai passar por uma crise econômica gravíssima. Então, todos os prefeitos vão ter muita dificuldade, né? Nós sabemos aí que nós vamos ter dificuldades para gerir uma cidade, mas Uberaba é uma cidade diferencial, porque ela é uma cidade muito rica. Eu acredito que falta criatividade. Se tem uma coisa que você fala assim, qual é a sua crítica mais contundente, né, no sentido do governo Paulo Piau, é justamente o que eu pontuei, né? A gente deixou abandonados os bairros mais periféricos de Uberaba, e muitas políticas públicas que foram feitas em governos anteriores, elas ficaram estagnadas. Agora, nos últimos 6 meses, aparece muita obra, aparece muita emenda, a gente sabe que estamos num ano eleitoral, né? Infelizmente, o povo ficou abandonado e falta criatividade, não falta recurso. Apesar de falar mais uma vez, Uberaba, o candidato que vier aqui falar com você que vai fazer obra, que vai implementar obras milionárias, está mentindo, porque Uberaba não sai, né,
do nosso mundo, né, desse contexto que a gente vai passar por uma crise econômica. Eu acho que acredita falta criatividade. Piau pecou muito, poderia sim trazer uma política de renda mais eficiente, poderia ter dado mais valor aos agricultores familiares aqui da região de Uberaba, poderia ter efetivado mais as políticas públicas na área cultural, inclusive, aqui dentro da cidade, mas principalmente cuidar das políticas que nós deixamos dos governos anteriores. E quando eu digo isso, eu estou falando de bairros afastados, onde a gente sim entregou habitações, né, unidades, e daí ficou parado, não tem lazer, não tem esporte, né? A gente pode avançar muito nessas pautas que eu acho que são de políticas públicas, diversão de prioridade, né? Fazer o serviço realmente público funcionar e não ser para pouco, só para o centro e para os bairros aqui, mas para toda a Uberaba a gente poder avançar muito mais, né? Tem várias pautas aqui, eu acho que se eu vou falar, a gente vai falando tem muito muitos aqui. Temas, né? Muitos temas. Acredito que a gente pode melhorar. Eu concordo com você em vários deles. Acredito que agora, sobre o que eu vou te perguntar, a gente diverge a opinião. Dentro da sua avaliação do Executivo Municipal, eu queria saber o que você pensa da gestão do atual governador e da gestão do atual presidente do Brasil. O Zema é um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Sei que você tem colocado algumas críticas nas suas redes, mas eu queria saber de maneira ampla como que você avalia a gestão dele até o momento. Sim. E a gestão do presidente também. Caio, falando desse assunto, eu até queria pontuar que a gente estava conversando antes, gente, sobre essa questão do extremismo. A gente pode ser extremo em nada na vida. A gente tem que elogiar o que está dando certo, né, e criticar o que está dando errado. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que eu não torço para que o governo Zema dê errado e nem o governo federal. Aliás, eu torço para que a população se sobressaia, né, e que a gente sim olhe para o interesse do povo. Então, se estiver fazendo alguma coisa correta, eu vou elogiar, independente do partido que for, e se estiver fazendo alguma coisa que eu acho que não condiz, né, com o interesse do povo, eu vou criticar como eu tenho feito. O governo Zema, eu acredito que ganhou muito nessa pauta do novo, só pelo novo, sabe? Por isso que às vezes eu falo para você, é importante a transição geracional, e a gente estava comentando antes, que é necessário as pessoas lerem e se informar, ver o plano de governo das pessoas, dos candidatos, seja novo ou mais velho, porque isso vem muito do que você vai apresentar para a sociedade, né? Suas pautas. E eu acredito sim que a maioria da população foi enganada pelo governo Zema. Uma porque ele se elegeu falando muito que ia sim, dos funcionários públicos, né, de carreira, regularizar o salário. E a gente sabe que isso não tem sido feito. Falou que ia pagar em dia os professores, a gente sabe que não tem sido feito. Ultimamente aqui ele veio com esse assunto, né, com essa pauta de municipalizar as escolas, sem reunir com os profissionais aqui em Uberaba, sem reunir com os professores, né, com os profissionais de educação, sem fazer essa política que é muito voltada para QOP, né, que é os programas participativos, que inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, da questão do meu plano de governo. Então, eu tenho algumas críticas pontuais ao Zema, inclusive também voltando a essa crise. Eu acredito que ele foi muito infeliz, né, com Minas Consciente. A gente sabe que esse programa agora, inclusive o Paulo Piau, ele aderiu por uma pressão, ou seja, do Ministério Público, porque ele aderiu foi agora, então isso eu acho que tem que ser perguntado a ele, caso ele venha aqui, né, se você for fazer o convite. Porém, ele mesmo aderiu e tem criticado, porque a gente não está vendo efetividade nisso, né? A gente vê uma série aí de desinformações em relação aos óbitos, né? Porém, eu acredito, sabe, Caio, aí você pode me perguntar se é a Patrícia, mas você está falando isso, no governo do Pimentel também teve esse parcelamento. Vou falar que a gente já pegou, né, e o Zema sempre fala isso, eu peguei um estado sucateado do PT e tudo. Não foi do PT. Quando o Aécio Neves pegou a cidade, ele fez, né, construir a cidade administrativa, foi aí que veio todo esse problema. Fez uma obra estrondosa, que no meu ponto de vista, você já deve ter ido na cidade administrativa. Vários daqueles pontos são ineficientes, né? É uma estrutura muito grande, requer muito orçamento, né? Então veio os problemas todos aí da época do Aécio Neves. E a gente fez alguns acordos na época do Pimentel que foram cumpridos, que agora não está sendo cumprido. Inclusive, assim, eu quando estou andando aqui por Uberaba, várias pessoas, inclusive os professores, falam assim: eu tenho saudade do Pimentel, nunca achei que eu ia dizer isso. Porém, eu tenho várias críticas, principalmente, assim, para pontuar, na questão da educação e na questão do combate a essa pandemia que a gente tem vivido agora. Aconteceu um episódio recente, né, que você falou das minhas redes sociais, que foi, né,
do Quilombo, né, Campo Grande, que ele desocupou lá mais de 450 famílias, né, famílias que estavam lá há 20 anos. Eu achei isso de uma desumanidade fora do comum, porque é tão simbólico a falta de respeito à educação que a primeira casa, né, que se caiu aos pedaços foi a escola, né, eles entraram, né, foi de uma forma muito bruta, né, agressiva, né, nós temos os vídeos aí, tinha amigos meus que estavam lá no dia. Então, assim, eu queria só pontuar isso, que fica aí também meu repúdio a essa ação do Zema que aconteceu a semana passada. Parou, mas 6 famílias entraram em um acordo, foram desocupadas. Num momento de pandemia, gente, colocar esse pessoal para ir para o centro das cidades para falecer de fome, sem local, sem higiene nenhuma. Eu achei isso, além de tudo, desumano e cruel, sabe? Fica aqui, eu sei que você assistiu muitas pessoas assim, né? Fica aqui o meu descontentamento a esse governo. Acabei não falando do governo federal, né? Eu te falei que eu falo muito. Mas sem problemas, a ideia, assim, é as pessoas te conhecerem e ouvir a sua opinião. A gente diverge em alguns pontos, como eu te falei, mas dentro do governo Zema, você comentou um ponto importante, e o que eu ressalto que é um grande ponto positivo do governo dele, que é a redução de custos, né, de cargos. E hoje a gente tem um grande problema em Uberaba, que é em relação aos cargos comissionados, a máquina extremamente inchada, a folha quase que mais que dobrou dos 7 anos de gestão. E eu queria saber de você o que você pensa disso. Você, se tem uma linha ideológica diferente, acredita que o Estado tem que dar uma enxugada, principalmente aqui na nossa prefeitura, e se como prefeita, se vier a ser prefeita, pretende reduzir os custos hoje da máquina pública em Uberaba? Então, essa questão de enxugar a máquina pública é um discurso, como eu não falei do governo federal, gostaria de pontuar também, claro, que o Bolsonaro veio com esse discurso também, né, muito forte, de que ia reduzir os cargos. E a gente viu que na prática não funciona assim, a gente precisa de gente para trabalhar em vários setores, né? Porque a bandeira do Bolsonaro era muito essa, né? Ele se elegeu na pauta de que ia manter 15 ministérios, ele está com 23, indo do 24º. E o Zema com a mesma pauta. Ele enxugou no primeiro ano, mas agora ele vem abrindo e fazendo contratação. Então, assim, e eu não critico, não. Eu só acho que a gente não pode se eleger em cima dessas pautas, sabendo que o Estado é muito grande e sabendo, sim, que a gente precisa de profissionais técnicos nas áreas devidas para que a gente possa, né, avançar. Como gestora, né, caso venha ganhar, tenho, sim, que enxugar a máquina. Por quê? Porque nós vamos passar por uma crise muito grande agora, né? Nós estamos aí com um desemprego altíssimo, né? Nós estamos passando por uma crise sanitária, né? Já estamos passando por isso. O número de desempregados aumentou drasticamente, então não tem como a gente continuar com a máquina desse jeito como está. Porém, eu acredito que eu sou contra, né, essa questão de aumentar, inclusive a gente vai ter que enxugar, né, nós vamos ter que fazer algum sacrifício para que a gente possa fazer mais políticas públicas, mas em relação ao número de cadeiras para vereadores, eu sou a favor. Porque eu acredito que Uberaba já estava passando da hora de aumentar. São muitos bairros, você sabe, cara, não tem representatividade. Aumenta a representatividade e a gente tem os custos. E aumenta a eficiência. Porque Sim, e os custos não aumentarão. Sim. Então, nesse sentido, eu sou a favor, sabe? Deixo aqui, é claro, para quem está te ouvindo, porque eu acredito que vai melhorar, inclusive, a representatividade, não vai aumentar os custos e o Uberaba vai se sentir mais representado olhando a chapa, né? Nós estamos também formando a chapa de vereadores dentro do PT com muita diversidade. Eu acho que quem olhar vai se sentir representado. Assim como você, nós temos jovens também, né? Mais uma vez elogiando você, sim, porque eu acredito que, independente de ideologia, quando você chama e dá espaço para todos, você vê que você está realmente prezando pela democracia, né? Obrigado. Então, e o PT hoje veio com a chapa completa, em Uberaba? A chapa completa. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos hoje com 28 candidatos, mas nós ainda temos algumas pessoas, algumas reuniões que a gente está fazendo para que a gente possa completar esse número e vir forte aí nas eleições municipais. Show de bola. Dentro do que você falou, eu acredito que os cargos comissionados, a gente tem uma dificuldade de redução do Estado muito grande, muito por uma questão política às vezes, né? E não é nem a falta da mão de obra em si. Acredito que isso aconteceu no governo Bolsonaro, que teve problemas políticos para continuar o mandato dele, e muito por conta disso, né, ele está tendo essa dificuldade de enxugar a máquina como deveria. Você deve saber, eu sou totalmente a favor de enxugar a máquina. Não, sim. Eu acho que o Bolsonaro só foi infeliz por ele prometer muitos anos ser deputado. Então ele sabe como funciona o Congresso, ele sabe como funciona o Senado, né? Mas é isso, nem sempre quando a gente chega no posto a gente vê que é daquele jeito que a gente formula e tal. Tanto é que é até interessante você falar sobre isso, Caio,
que minha primeira entrevista que eu fiz aqui em uma rádio Uberaba como pré-candidata, né, que eu fui convidada como pré-candidata, o entrevistador me perguntou: você está preparada para ser prefeita? Eu falei assim: não, nenhum dos candidatos que vier aqui falar para você que está preparado está, porque um prefeito não faz nada sozinho. Nós precisamos escutar a população, nós precisamos fazer em conjunto. Eu costumo dizer que quem sabe do transporte público aqui, estive reunida com o sindicato, né, dos coletivos, usuários de coletivo aqui de Uberaba, são os usuários do transporte coletivo. Quem sabe do problema da UBS é o usuário da saúde. Quem sabe dos problemas do seu bairro é o morador daquele bairro. Porque o problema do meu bairro é o mesmo problema do seu bairro. Então a gente tem que fazer um plano de governo participativo, escutar a população. Uma bolha social que às vezes não é nossa. Isso, e não só para fazer o plano de governo. Aí os vereadores também têm um papel essencial. É durante todo o mandato. Porque os problemas vêm num bairro diferente do outro. Então, esse modelo de participativo, né, que a gente faz com comissões, inclusive eu estou sentindo muita falta, sabe, Caio? Comentei com você antes da gente entrar e comentando com o pessoal aqui, porque a nossa marca é fazer política realmente rodando os bairros, fazer coletivo, fazer pontos de encontros relacionados à área de saúde, da educação, do lazer, de escutar a população. A gente agora está com uma nova ferramenta, que é a caravana virtual, né? Depois de falar para o pessoal lá no final seguir e conhecer. Mas, infelizmente, a gente sabe também que a internet hoje é um privilégio, porque muitas das pessoas da periferia não têm acesso. Exato. A gente, com esse nível de desemprego, eu estava conversando com um rapaz aqui de Uberaba que falou: Patrícia, teve um dia que eu estava sem dinheiro para pegar um coletivo para fazer uma entrevista de emprego. Imagina a internet. Então, a gente popularizar esses meios de informação também, dar condição de ter internet gratuita, são coisas que não são caras, do ponto de vista de uma obra, mas que traz uma efetividade muito grande no cuidar da população de Uberaba, né? Eu acredito muito que, sobre o ponto que você falou, a campanha de forma digital, a gente tem uma imensa dificuldade para a pessoa conhecer mesmo. Sim. As nossas ideias, as nossas propostas, e as pessoas que estão na política há mais tempo têm uma dificuldade muito maior do que a gente. Sim. Pelo fato de a gente ser novo, estar acostumado com as ferramentas digitais, Sim. Os políticos que são mais antigos, que estão na política há mais tempo, eles têm uma dificuldade maior que a nossa. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é um ponto também, né? Sim. Positivo, pensando por esse lado. Do lado estratégico da política, a gente tem uma facilidade maior. Com esses meios, né? Que são tão importantes agora, né? Nesse momento, infelizmente, né? Exatamente. Dentro desse contexto que a gente tem falado dos problemas de Uberaba, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a causa animal. Eu me importo bastante, né, com o tema. E eu queria saber de você o que você pensa da causa animal. Sim. Vale ressaltar que a gente não tem um censo para saber a quantidade de animais que a gente tem hoje em estado de rua. As castrações foram feitas em um número muito menor do que o necessário. E se você vier a ser prefeito, o que você pensa para resolver esse problema? O que você pensa para a causa? Eu acompanhei seu trabalho agora nas redes, né? Você disse redes sociais. E é um trabalho muito importante, que a gente está falando de saúde pública, né? Eu sou a favor, né, da castração, porém cirúrgica, né, como você bem disse, e interessante. Me assustou muito Uberaba não ter um castramóvel, porque a gente sabe que vários municípios já têm esse equipamento, né? E o Paulo Pial trouxe um castramóvel para cá, mas foi uns dias antes de começar a pandemia, então ele não foi utilizado. Um só é pouco, Caio, certo? De convir comigo, porque a gente tem que, mais uma vez, Uberaba não é só um pedaço, gente. Uberaba é uma cidade muito grande que se desenvolveu muito rápido. Então a gente tem que dar assistência a toda a cidade, a todo o município. Então a gente precisa aí de muitos desses equipamentos, que não é caro, e até eu te falo do governo do estado, disponibiliza o castramóvel. Eu tenho um contato aqui, por ser vice-presidente do PT estadual, com vários municípios da região, inclusive Prata, semana retrasada, foi beneficiado com um. Então Uberaba, você pensa, um é muito pouco. Então a ideia é a gente investir em castramóvel, a ideia é a gente otimizar os equipamentos que já tem, por exemplo, centro de zoonose, né, a gente levar lá, cirurgia, né, aumentar o número, fazer esse cadastro, igual você falou, saber a quantidade de animais que a gente tem e falar sobre saúde pública. A gente sabe que investir nesse meio é evitar essa questão de transmissão de doença, mas também cuidar dos nossos animais, né, que traz tanta alegria, companhia para nós. Te parabenizo também por essa pauta aí, eu acho que muito obrigado, muito, e assim, é um tema extremamente delicado. Importante. Eu acredito que eu até comentei com você, não sei se eu cheguei a comentar com você, mas alguns estudos nos mostram que 60% dos animais em estado de rua em Uberaba hoje, eles são semi-domiciliados. Então eles têm uma casa, só que eles ficam de livre acesso para a rua e não são castrados, transmitem doenças. Então, assim, um trabalho de conscientização também para a população é muito importante.
sobre a importância da castração. Eu gostei de uma frase que você falou, que agora na pandemia aumentou drasticamente, que as pessoas não conseguem alimentar, não conseguem manter, né, e acaba abandonando, infelizmente, né? Infelizmente, os números de animais abandonados, inclusive animais de raça, são muito mais fáceis para a gente conseguir uma adoção, né? É uma pena, mas quando a gente anuncia algum animal de raça, aparece várias pessoas e o animal vira lata e a pessoa não tem interesse. Infelizmente, nessa crise sanitária aumenta, né? Porque o ser humano sofre, os animais também sofrem, né? A população, de um modo geral, sofre, mas a gente espera que a gente passe por isso aí, que isso passe rápido. Ontem foi até dia de Nossa Senhora da Badia, né? Eu sou devota, por coincidência, Nossa Senhora da Badia. Ela é padroeira de Uberaba, mas do distrito que eu te falei, rural, de onde eu vim. Então eu estive lá ontem, é muito triste a gente ver que a gente não teve essa festividade tão importante para a cidade, né? Exato. Mas assim, a gente tem que preservar a vida, né? Então... E sim, dentro da pauta, os animais são extremamente dependentes da gente, né? Sim. Então é muito complexo. A gente abandonar um animal é muito triste, principalmente quando ele é acostumado no domicílio da pessoa e ele acaba que falece logo menos na rua. Sim, tem esse problema também. Então é muito triste e fico feliz em saber que você também pensa esse direcionamento que a gente precisa para a causa. Você comentou comigo sobre a pauta das cadeiras, né, que já é uma definição, que nós teremos 21 vereadores. Eu queria saber de você se você acha mais fácil, como se vier a ser prefeita, dialogar com 21, você falou que a representatividade aumenta, mas como é que você acha que vai ser dialogar com o legislativo, 21 para 14 para 21? Eu acredito, sabe, Caio, que é muito bom, inclusive, para a democracia. Quanto mais tiver opiniões e às vezes divergentes, mas para a gente chegar no consenso, faz com que a gente avance mais. Então eu vejo isso como positivo, inclusive, para a fiscalização do trabalho, caso eu venha ser eleita do meu trabalho, mas para que a gente possa também, juntos, né, fazer leis que beneficiem a população de Uberaba. Eu acredito que vai ter mais representatividade e eu espero, sinceramente, que a gente tenha uma Câmara bem representativa, sabe, de vereadores, com jovens, com o pessoal que tem mais experiência, que a gente tem que fazer essa junção, né, com representantes de várias bandeiras, igual você falou, proteção aos animais, mas que a gente tem representantes do meio ambiente também, população trans, né, e todas as políticas públicas que a gente se sente representado e olha e fala assim, não, eu me sinto representado, defesa das mulheres, né, gente, eu que defendo muito essa pauta, eu sei das dificuldades que nós temos pelo fato de ser mulher, de ocupar os espaços públicos. Somos a maioria da população, infelizmente estamos subrepresentadas. Veja, hoje aqui em Uberaba tem uma vereadora só, né? Então a gente precisa aumentar esse cuidado, esse carinho, para que a gente possa também aumentar a representatividade de Uberaba. Quem sabe dos problemas, no caso eu falo, por ser mulher, por ser mãe solo, com todas as dificuldades que traz a maternidade, a gente sabe que a gente tem a tripla jornada, a dificuldade que a gente tem de trazer as mulheres para participar mais da política, né? É um grande problema, é o próprio interesse, a gente quer falar das nossas pautas, porque nós é que estamos ali no dia a dia, o trabalho, é o estudo, é o filho, é as casas, né? Uma pauta que eu prezo muito, assim, que eu tenho falado no meu plano de governo, é a creche noturna. Porque muitas mulheres, principalmente da periferia, falam, Patrícia, eu gostaria tanto, e elas sabem que eu sou mãe, de estudar, mas eu trabalho o dia todo, não tenho com quem deixar meu filho. Né? Tem cidades de Minas que já é implementado esse modelo de quem quer estudar e apresenta, né, ali certificado de que está estudando, né, algum comprovante que está estudando, para que tenha esse auxílio. Infelizmente, a maioria das mães aí solos, né, e eu sou mãe, sei disso, tenho o privilégio de ter quem me olhe, mas tem muitas mulheres que não têm, para que a gente possa trazer mais dignidade para essas mulheres, né? Nós que estamos aí, o seu partido também está de parabéns, né, lançando uma pré-candidata, né? Eu acredito que quando faz mulheres candidatas, fortalece a nossa luta. E eu acredito muito em candidaturas técnicas, né? Você é uma pessoa que estudou, a Elisa também, que você citou, é uma pessoa que estudou, e mulheres técnicas, né, na política. A gente vê muito de algumas candidatas, de algumas pessoas que mulher vota em mulher. Eu acredito que mulher vota em pessoa técnica, em pessoa que acredita em gestão. Não é o fato só aquilo que a gente estava conversando, né? Só de ser jovem ou só pelo fato de ser mulher. Exato. Mas é extremamente necessário. É lógico que o lugar de fala importa, pela nossa vivência. Você sabe da importância da transição, do preconceito que isso reflete, né? A gente sabe também dos problemas que a gente tem pelo fato de ser mulher, e o machismo ainda é muito grande nesse meio. Mas não é somente ser e ter esse lugar de fala. Porque nós também tratamos de jovens que têm pensamentos conservadores, você sabe muito bem disso. Exato. É necessário a população, nesse momento, olhar as propostas, ver os projetos. Por isso que eu digo que programas como esse é muito importante, porque está levando informação, não só da sua candidatura, mas para que a população de Uberaba escolha que mais se identifique, né? Então é muito importante esses espaços nesse momento que a gente não pode estar aí
como se diz, no tete a tete, né? Exato. Acredito muito no que você falou e assim, os próprios partidos, como eu comentei com você, têm uma tremenda dificuldade porque eles precisam das mulheres para lançar os candidatos homens. E é muito difícil encontrar candidatos mulheres, principalmente no legislativo. Porque muitas vezes nesse momento, assim, não dá condições, né? Instiga a mulher a participar, mas não dá condições. Sim, também. É necessário que elas tenham condições para que... Condições que eu falo, inclusive financeiras também, para saírem candidatas, né? Que a gente sabe aí do fundo partidário e tudo. E você sabe também que está aí no partido que está lançando uma mulher, e eu até parabenizo vocês, assim, sempre puxo mais pro lado das mulheres. Muito obrigado. Você falou sobre o tema do meio ambiente, né, que é muito importante também ter essa pauta defendida, e eu acredito muito que uma pauta que tem que ser defendida do Uberaba hoje é a coleta seletiva. Sim. Que ela não ocorre por parte da administração pública, até teve um projeto que se iniciou, mas não é de forma estruturada, e o Uberaba carece disso. Queria saber o que você pensa sobre isso, e como você falou, nos bairros periféricos a gente tem um grande problema de coleta de lixo, ainda mais falar em coleta seletiva, tem bairros que tem problemas com a coleta do lixo mesmo. O que você pensa sobre isso? Eu acredito, nós temos debatido muito isso dentro do partido, sabe? Nós temos vereadores representando essa pauta da coleta seletiva. Eu reuni com algumas cooperativas que falam sobre isso. E é um absurdo, você pega uma cidade do tamanho de Uberaba e não investir nesse sentido. Sendo que a gente tem cooperativas que fazem esse trabalho com custo bem menor. E aí a questão não é só você fazer a coleta seletiva, mas é você ir nesses bairros também, e até nos maiores, de falar sobre a importância da coleta seletiva. Eu acredito que isso é um papel da nossa, né, gestão, de pegar profissionais, inclusive junto com a cooperativa, que a gente possa fazer um trabalho nos bairros, a gente possa apresentar, fazer material, falar da importância do meio ambiente, porque acesso à informação, eu volto a falar, infelizmente é privilégio. Às vezes falo, mas Patrícia, a pessoa não sabe que isso é importante. Gente, até as pessoas que sabem que é importante não fazem. Não fazem, então é necessária uma política pública onde a gente possa investir mais nisso, sabe? Tanto de informar as pessoas, de dar qualificação, de levar isso para o município, quanto de implementar de fato na cidade de Uberaba, que isso é um problema, igual você falou, um problema aí, eu não vou nem falar dos problemas que causou aí algumas empresas que a gente está falando aí de a gente tem que esperar apurar, né? Para ver o que aconteceu, mas vamos usar as cooperativas, né, investir no povo de Uberaba, investir nas cooperativas que já fazem esse trabalho aqui na cidade. Eu sou contra essas questões de vir empresa de fora, dessas licitações. Eu sempre prezo para o comércio local, porque é aqui onde vai ficar a nossa riqueza, é aqui onde a gente mora e é aqui onde a gente tem que desenvolver o nosso município, né? Sim, concordo com você. Eu queria saber de você, o PT hoje, você sabe, tem uma grande rejeição nacional. É um partido que ainda tem uma base de eleitor muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma rejeição tremenda. Acredito muito que o Bolsonaro também foi eleito por conta da rejeição à candidatura do Haddad. E eu queria saber se você acha que isso te atrapalha. Sim. Qual é o ponto positivo e o ponto negativo hoje de ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores? Bom, assim, eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores desde os meus 12 anos de idade. Eu me identifico muito com o partido, com as políticas implementadas pelo partido. A gente falou sobre isso, né, um pouquinho antes de entrar. E eu acredito que a instituição, ela é feita por seres humanos. Então, tem pessoas boas e pessoas ruins dentro da instituição. Mas o que rege o Partido dos Trabalhadores, que é o nosso modo petista de governar, o nosso projeto que está escrito e que a pessoa assina quando entra no partido, é o que me causa, sabe, orgulho. E eu acredito, sim, que é um partido que traz muito benefício. Você pega o governo Lula e no governo Dilma, para Uberaba, nós estamos falando de Uberaba, foram mais de 23 mil unidades, né, de casas populares. Nós tivemos aí mais de 25 mil postos de emprego gerados naquela época, né? Nós tivemos aí o Anderson, né, como ministro. Então, Uberaba teve mais de 5 mil vagas no ProUni, tornou a universidade, né, o FTM. Então, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar muito, mas eu vou me ater à pergunta que você disse sobre a rejeição, né, do PT. Sim. A gente sabe que a gente tem uma mídia, e uma mídia que veio fazendo massacre em cima do PT há muito tempo. Nós estávamos com o presidente Lula, né, até então, como o nosso candidato, porém ele foi preso. E eu acredito que foi uma vitória. Eu não vejo rejeição no Haddad, porque você pega uma pessoa para construir a candidatura dela em menos de um ano, e ele ainda ficar em segundo lugar, ir para o segundo turno, e fazer o que ele fez, para nós foi uma vitória, né? Porque o nosso candidato era o presidente Lula, porém ele foi preso. Né? Ele foi preso, há controvérsias aí em relação, não teve um julgamento justo, do meu ponto de vista, né? Você me perguntou. E no ponto de vista processual também, porque a gente está vendo aí essa questão do Intercept, o que aconteceu. E foi graças ao governo Lula que deixou mais de 370 bilhões em reserva cambial, que hoje está sendo pago o auxílio emergencial.
Tá saindo desse dinheiro. Que a gente teve os deputados, você falou assim, da questão do Bolsonaro ter realmente aproveitado desse espaço, né, de antipetismo, e ele veio a ganhar as eleições, porém, a gente fez a maior bancada. Foi graças aos deputados progressistas, e aí eu não incluo só o PT, que fizeram com que o auxílio de R$200 fosse para 600, porque na verdade no final era nada. Depois, Paulo Guedes veio com uma proposta de 200 e foi por pressão dos deputados progressistas que veio o auxílio de R$600. Então, eu acredito muito nessa luta que a gente vem fazendo, mais progressista, de enfrentamento, né? A gente tem o que mostrar, o governo fez muito, né? Eu sou a candidatura do PT, minha primeira vez que eu saio candidata ao executivo, porém, eu sou do partido que fez muito, a gente fez muito aqui com o governo Lula e Dilma, como eu disse, mas também com o deputado Adelmo, que sempre priorizou o Uberaba, né? Eu fui assessor dele muito tempo, no próprio governo Pimentel. E eu acho que também pesou muito nessas eleições fake news. Sabe, as fake news, essa guerra virtual que é recente para nós, como é recente a nossa democracia também. Então, eu acredito que espero que agora isso seja mais regulamentado para que a gente não possa sofrer tanto nessas eleições como nas outras. Apesar que eu entendo muito a sua pergunta, porque aqui no Triângulo Mineiro foi uma região onde a gente não fez nenhum prefeito. Na última eleição já, em 2016, e agora a gente não teve nenhum deputado, o que a gente chegou a já ter 5 aqui nessa região. Porém, eu vejo um levantar muito grande do Partido dos Trabalhadores, inclusive com pessoas que se arrependeram, né, de ter votado, acreditando realmente que havia uma mudança, e agora tá por essas políticas e esse desgoverno. Eu tô usando palavras mais tranquilas, porque eu gostei muito de você, viu, cara? Você citou muito sobre fake news, eu acredito que é um grande problema que a gente tem hoje na internet, mas vale ressaltar também que o próprio Haddad foi condenado por fake news após as eleições. Sim, tem muito essa questão, você também que é um comunicador, né? Eu vejo que você fala muito bem, muitas vezes a gente não controla também, eu acho que tem que ser realmente essa fiscalização e as leis que agora estão surgindo, porque é um meio novo, né? A política nos meios digitais, né? Meio de comunicação. Sim, recente. E essa democratização das redes sociais, a gente está falando que está sendo feita agora também, né? Alguns lugares não chegou ainda, mas você há de convir comigo que a maioria da população tem acesso. Sim. Então é necessário agora a gente regulamentar para todos os lados, seja PT, seja, né, lá do Bolsonaro, que é lógico que e eu passo muito por isso, você é pré-candidato a vereador, mas eu estou saindo como pré-candidato a prefeito. A gente está falando da diferença, né? Uma diferença muito grande. E às vezes você não controla também quem te apoia. E eu estou falando que o Bolsonaro também, muitas coisas, acredita que ele não tem deficiência. Porque você não controla quem usa a sua imagem, né? Você não controla como vai acontecendo. Eu acredito que o meio mesmo é a gente ter leis mais duras para que a gente possa levar informação de qualidade verídica para que, em cima daquela informação, a pessoa identifique qual o candidato melhor para ela apoiar, para que ela possa apoiar, né? Entendi. Eu vou aproveitar a oportunidade para abrir as perguntas aqui das pessoas que enviaram. Eu recebi uma pergunta aqui do Nelson e ele gostaria de saber qual que é a autocrítica que você acha que o PT deve fazer, porque você sabe, o PT tinha a presidência, teve a presidência por muitos anos, perdeu, como você mesmo falou aqui, na região não fez nenhum executivo, e onde você acha que o partido errou, tem que mudar, o que mudou? Sim, eu acredito, o Partido dos Trabalhadores é um partido... Assim. Eu vou querer só... A gente fala muito, né? A gente tem que tomar aguinha. Eu acredito muito que essa questão da autocrítica, perdão, gente, só para molhar o bico aqui. Quem participa das reuniões do PT, que muitas são abertas, sabe que o PT vive constantemente fazendo autocrítica. Porque, igual eu disse, nós temos democracia recente, é um partido muito novo, então é necessário a autocrítica em todo e qualquer partido. E sabe que a gente faz isso de uma maneira muito efetiva. Porém, há um peso muito grande no PT de se fazer autocrítica, e é óbvio que a gente, né, governou esse país, né, com o Lula e com a Dilma, e fala-se muito que o problema do país hoje é devido à gestão do PT. Bom, já faz mais de 4 anos aí que teve o impeachment da Dilma, e as políticas públicas foram arrancadas, e a gente só tem perdido. Então o problema, de fato, as pessoas estão percebendo que não é o PT. E eu acho que isso vai ajudar a gente nessas eleições, porque o tempo está mostrando que não é o PT. Eu acredito que em 2014 eu trabalhei com a Dilma também, com a presidenta. Ela veio aqui no meu lançamento para deputada aqui em Uberaba. A gente falava muito sobre isso, de conseguir conquistar mais direitos depois de 2014. E a gente só vem perdendo, com reformas trabalhistas e tudo. Mas você fala, mas é necessário, Patrícia, para que a gente possa avançar. Sempre é necessário e sempre quem perde é o povo. Sempre é necessário que sempre quem sai prejudicado é o operário,
é a pessoa que está na ponta, né? Sempre o dinheiro sai dos mais necessitados. Porém, eu concordo contigo, de se ter autocrítica é coisa que a gente faz constantemente, né? Dentro do partido, para fora, a gente tem várias entrevistas falando que alguns pontos poderíamos ter avançado mais. E aquela questão que você disse também, que você até justificou, do Bolsonaro. Não se governa sozinho, né, o presidente. A gente viu que o que ele está passando agora, a Dilma passou. Por isso mesmo ela sofreu impeachment. A gente sabe da história. Do meu ponto de vista, foi golpe, sim, o que ela sofreu, pois a questão de pedalada fiscal foi uma questão que foi feita no Fernando Pimentel, não é um crime nenhum. De uma hora para outra se tornou crime. A gente viu lá o Eduardo Cunha falando que ela ia se arrepender porque não apoiou ele lá dentro. Então, do meu ponto de vista, cara, todo esse sistema tem que mudar. A gente precisa de uma reforma, sabe, eleitoral. Ou seja, não estou falando de PT, não estou falando de PSL. O sistema hoje, do jeito que está, ele dificulta muito uma pessoa a tomar decisões e a governar de fato para o povo, né? Nesse ponto eu concordo muito com você e sobre o sistema, né, dificultar. Mas eu acredito que a gente tem todos os mecanismos, né, para uma boa política, só que infelizmente a população ainda brasileira ainda tem uma dificuldade muito grande de se envolver com a política, como você mesmo falou. Os próprios vereadores aqui no município, as pessoas não acompanham a política municipal e acaba que a gente elege pessoas que não se importam. Não tem nenhum conhecimento, né? E é necessário conhecimento, como você bem disse, porque você vai ter que trazer benefício para Uberaba, ajudar também o prefeito, correr atrás de deputados que se importam com a cidade. É necessário esse conhecimento para que você, de fato, ajude de maneira eficiente o município, né? Sim, sem dúvidas. Patrícia, eu gostaria de te agradecer muito a sua participação. Você ter vindo aqui, sabe que a gente pensa diferente política em quase todas as pautas, mas o papo com você foi muito bom. Você é uma pessoa que sabe respeitar as pessoas que pensam diferente, assim como eu. E eu gostaria que você finalizasse falando sobre você, suas redes sociais, para as pessoas poderem acompanhar o seu trabalho, as pessoas que te conheceram agora. Primeiro, eu gostaria de falar assim, de saudar mais uma vez sua iniciativa. E eu saudei aqui umas 3 vezes, mas porque eu acho realmente necessário. Tanto para que as pessoas de Uberaba conheçam os candidatos, mas também para mostrar que, independente de uma ideologia, do que você acredita, é necessário que a gente dialogue para que a gente ache ponto de consenso para avançar. Isso é extremamente necessário e importante. Eu gostei muito de te conhecer também pessoalmente, né? De estar conversando e saúdo tanto essa iniciativa sua, como também a sua pauta, que defender os animais é extremamente importante, né? A gente sabe do carinho que a gente tem por eles e a questão de saúde pública, né? Gostaria de fazer um convite a todos vocês que entrem nas nossas redes sociais. Todas as minhas redes são @PatriciaMeloBrasil, justamente para conhecer também as nossas propostas, né, para o município. Nós estamos aí lançando, daqui a umas 2 semanas, a caravana virtual, onde você pode deixar a sua sugestão e construir conosco. Como eu bem disse, nenhum gestor faz política sozinho, ele precisa sim ouvir, né, que o nosso modo de governar vai ser escutando a população e fazendo, né, esses núcleos participativos dentro da cidade de Uberaba para que a gente possa avançar mais. Espero sim que nós, né, caminhemos juntos. Eu tenho aí a expectativa que isso aconteça, porque Uberaba precisa de gente assim, que cuide da cidade, a Uberaba da gente, né? E Uberaba precisa de ser governado com inversão de prioridade para toda a Uberaba. Nossa cidade aí que é tão rica. Não falei tudo não, espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Outras oportunidades. E fica aí meu abraço, meu agradecimento a você. Que isso, mais uma vez eu gostaria de te agradecer por a gente conversar e você expor suas ideias. Como você mesmo falou, eu acredito que é fundamental essas entrevistas para as pessoas poderem conhecer os pré-candidatos ao executivo e mesmo quando a gente pensa diferente, a gente consegue ter um diálogo excelente sobre política. E queria só ressaltar que a gente chegou aqui com todos os cuidados, né? Exato. Estávamos de máscara, vamos colocar agora a equipe está aqui todo mundo de máscara, sem aglomeração, só para que os pessoal aí fique inteirado de que a gente está respeitando também o distanciamento e utilizando de todos os cuidados nesse momento que o que importa é a vida, né? Sim, fazendo triagem para as pessoas entrarem. Sim, sim. E pessoal, muito obrigado por todos vocês que assistiram. Depois, se você puder, essa live vai ficar de forma integral no YouTube, no meu canal, Caio Godoy MG. E muito obrigado, a gente vai continuar com essa série de entrevistas. Agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui e até a próxima.